Então, se nós queremos ter bons resultados, comece hoje a fazer boas ações. Semear o bem. Não tem como tu ser uma pessoa de difícil trato e querer que os outros sejam amorosos contigo. Então a transformação do evangelho, ela opera e começa a operar primeiro em mim. Ela veio para mudar a minha vida. A Bíblia, ela é uma carta de amor de Deus para o ser humano. Então quando eu estou lendo ela, ela fala comigo no singular. Amém, igreja? Amém. Tá frio aí? Tá frio? Não? Então tá bom. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Será que somos responsáveis pelas nossas escolhas? Então olha para o lado aí e diz assim: faça suas escolhas com cuidado. Para o outro agora também. Como a gente chega em momentos diferentes, às vezes pode ter alguém sentado do teu lado aí que tu não cumprimentou ainda hoje. Cumprimenta o irmão que está aí, olha para trás, cumprimenta o teu irmão, distensiona um pouco. Esse ambiente é bom. A gente chama de congregação, a gente chama de casa de oração, a gente chama de igreja, a gente dá vários nomes. Mas, Luiz, existe uma palavra de Jesus que ele profetizou para nós, que aonde nós estaríamos reunidos no nome dele, ele se faria presente. Então, além desses rostos tudo lindo que a gente vê aí, Jesus também está aqui. Ah, mas eu queria ver Jesus. Então te concentra nele, invoca ele. Clama a mim e responder-te-ei, quando clamardes de todo o teu coração. Amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 5. Olha, a gente vai para lá, vai para cá, visita a igreja, vai e volta, mas eu gosto de estar em casa. Um dia eu falei pro pastor, eu gosto de estar em casa. A gente vai, ajuda todo mundo, né? Vai para lá, pastora, vai, ajuda, e a gente tá sempre pronto, tá tudo certo. Mas eu sou muito caseiro. Evangelho de Jesus, segundo escreveu um homem que era iracundo, difícil de lidar, mas depois teve um apelido, né? Foi chamado o apóstolo do amor. Então para Deus tudo é possível, toda transformação é possível. Embora às vezes a gente conheça pessoas que é um pouco ruim de lidar, mais difícil, uns mais bravos, outros mais mansos. Uns demoram mais para ficar triste, outros ficam tristes na hora, uns tem que ter jeito de falar, outros tu pode falar qualquer coisa. Tem todo tipo de gente. Uns fazem cara feia, outros a cara é sempre a mesma. Tu nunca sabe se está bravo, se está triste, se está feliz. É tudo igual. Tem uns que são mais reativos, né? Tem dia que tu vê que ali hoje não foi legal, trabalhou demais, né? E João era um cara muito difícil de lidar. Mas o Espírito de Deus fez uma obra nele. E por que João teve uma transformação aflorada? Transformando o exterior, mas primeiro o interior. Porque João era um dos personagens que a Bíblia cita que estava bem próximo de Jesus.
Então não existe transformação que Deus não faça se nós ficarmos perto de Jesus. Não existe. Tá difícil, tá ruim, vem para perto de Jesus. Para Deus não há impossível. E nós temos esses exemplos. Porém, aquilo que aos homens parece impossível, para Deus é possível. Mas só bem pertinho de Jesus. Tem coisas que podem acontecer um pouco mais distante. Né, Luiz? Tem uns que são lá na porta, Jesus pega. Tem outros que Jesus precisa pegar aqui na frente. Tem uns que ouvem uma palavra, são transformados. Outros precisam de um processo para se achegar. E esse processo nem sempre é da maneira que nós queremos. Né, pai? Faz parte. Irmãos, Deus é bom, tá? E se Deus fizer ou não fizer, não muda a condição dele. Mas não pare de clamar. Não deixe de orar. Não desista. Ai, se Deus levasse o meu pai. Eu estava orando por esse sentimento também. Porque nós não soubemos lidar com a morte. Eu estava orando para Deus preparar o meu coração, seja feita a vontade dele. Mas eu intercedi incessantemente pelo milagre, pela cura. Ah, mas a cura não veio. Foi necessária a cirurgia. Irmãos, o que passou de gente naquele quarto, e quem conhece a minha mãe é uma tagarela para falar de Jesus, misericórdia. Pessoas com um problema mais grave que o nosso, que o pai, eram liberadas em menos de uma semana. E aí um dia ela disse assim: mano, deixa, porque tem alguma coisa aqui dentro. Deixa. Meu pai angustiado, querendo voltar para casa. E a minha mãe: deixa. Não queria que ninguém dormisse lá. Nós tentando: mãe, tu tá cansada, vem. É só um pouco, já me leva de volta. Irmão, tem coisa que a gente não entende. Mas às vezes o processo não é por você, é por aquele que vai passar por você durante o processo. Por isso não esmureça, não perca a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Tem gente que passa pelo processo e continua doente, mas pessoas que passaram por lá foram curadas. Jesus indo para a casa de Jairo, não tinha acontecido nada lá ainda, mas a mulher do fluxo de sangue foi curada antes daquele que pediu. É assim. Nós não entendemos a multiforme graça de Deus. Não entendemos. E não busque entender, irmão. Você vai ficar maluco, vai até sair da igreja. Você vai se afastar de Jesus. Quer ser transformado, fica sempre pertinho. Porque perto, você vai chegar ao entendimento que você não precisa entender. Aceitando tá bom. E tá tudo certo. Irmãos, o Evangelho de João, no capítulo 5. Uma palavra muito boa. No verso 14. Um texto muito conhecido da igreja. As pessoas envolvidas também. Nós vamos ver um milagre que Jesus fez. Jesus sara um homem doente. Jesus sara um homem acamado. Jesus transforma a vida de uma pessoa. E esse homem, ele já estava ali há mais de 30 anos. A Bíblia é muito específica, dizendo 38 anos que ele já estava acamado. Então é um longo período. Se ele estava acamado 38, não sei, ele estava doente há 38 anos.
Mas se há 38 anos ele não conseguia se mover para aquilo que era necessário, provavelmente ele estava muito limitado fisicamente, porque aqui não diz diretamente a doença dele, mas diz que ele era enfermo. Então entende-se, por Jesus mandar ele pegar a cama dele e andar, que ele era limitado para se movimentar. E tem um versículo aqui que me chama a atenção, que é esse que está posto aí, que ele diz assim: como a cura foi feita num sábado e os religiosos lá, aqueles homens não permitiam o mover-se, o fazer, o executar em dia de sábado por causa da lei deles, eles questionaram para que fossem apontar quem te curou, quem fez o milagre. Mas Jesus já tinha sumido no meio da multidão. Mas depois, passado de um tempo, como Jesus frequentava a congregação, a sinagoga, o homem acaba encontrando Jesus lá. E quando ele encontra Jesus, é esse texto aí. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Irmãos, claramente a enfermidade que este homem estava enfrentando era devido a um juízo divino, a uma justiça divina sobre a vida dele. Mas não quer dizer que todas as doenças, todos os problemas, todas as adversidades que a gente enfrenta, necessariamente são uma justiça divina. Então toda limitação que acontece na face da terra para as pessoas, bota João 9:3 lá, não quer dizer necessariamente que é um juízo de Deus sendo aplacado sobre a vida, sobre o ser humano. E claramente aqui nós temos também, Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Então mais um milagre acontece, porém em uma situação diferente, aonde Deus executa algo publicamente para mostrar a glória dele. Então existem milagres que é consequência de pecado, mas existem milagres que é para Deus promover a sua glória. E o que a primeira frase tem a ver então com o texto? As nossas escolhas estão diretamente ligadas às consequências das nossas vidas. Fato. Por que isso? Porque em Gálatas, no capítulo 6 e no verso 7, a Bíblia também diz: não erreis. Deus não se deixa ser zombado, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E no Evangelho de Mateus, Jesus também escreve que as nossas sementes, algumas vão multiplicar 100, outras 60 e outras 30. Então se a gente ministra aqui em cima, dizendo que as boas ações, os bons investimentos, os teus negócios, tu quer prosperar no teu negócio? Investe tempo e dinheiro. Nós estávamos comentando aí nessa semana, cara, se eu tenho um negócio e eu não entendo de lei, eu preciso contratar um advogado. Nós estávamos falando sobre consultoria jurídica, né? Ah, mas eu não entendo de finanças, eu sou um bom representante comercial. Eu preciso contratar alguém que entenda de contabilidade, um auxiliar administrativo, um auxiliar contábil. Ah, eu não entendo nada de carro, vou comprar um carro com Gessel, eu preciso levar num mecânico. Eu não entendo nada de carro. Ou do Júlio, tanto faz, ou dos outros que vendem. Não estou fazendo merchan aqui. E assim funciona.
Então o resultado e a consequência das nossas ações é definido pelas nossas escolhas. Ponto. Eu vou plantar uma parreira lá no pai, um limão siciliano, não vai. Vou plantar, não vai dar pitaia. Tive que comprar a muda de pitaia e botar lá. É assim que funciona. Vocês estão entendendo? Então, se nós queremos ter bons resultados, comece hoje a fazer boas ações. Semear o bem. Não tem como tu ser uma pessoa de difícil trato e querer que os outros sejam amorosos contigo. Então a transformação do evangelho, ela opera e começa a operar primeiro em mim. Ela veio para mudar a minha vida. A Bíblia, ela é uma carta de amor de Deus para o ser humano. Então quando eu estou lendo ela, ela fala comigo no singular. Ela não fala com o outro vai falar quando estiver lá lendo. Então o operar de Deus começa em mim. Então não adianta eu querer modelar o mundo se primeiro o Espírito não consegue modelar a minha vida. Então o modelo de consciência e transformação, ele começa de dentro para fora. Porque aquilo que é apenas externo tem prazo de validade, termina logo ali. Então aquilo que tu não acredita, que tu não é convicto, ali na frente vai findar. Você não vai ter persistência, consistência e constância para manter. Não vai. Então por que a nossa insistência em um estudo da palavra de Deus? Porque a partir daquilo que nós entendemos e cremos, muda os nossos hábitos. E aí entra a boa notícia, aí entra o evangelho. Irmão, vida de crente é difícil pra caramba. Não é fácil não. Aquilo que a gente ministra aqui, começamos a lutar quando saímos da porta para fora. Tu quer ver tu ser tentado é naquilo que tu preciso mudar isso aí na minha vida. Mas tu fez um movimento de corpo para mudar, a adversidade começa. Eu preciso ser mais calmo, eu preciso ter mais paciência. Irmão, amanhã começa a luta contra você para testar, ver se você tem consistência, constância para ter paciência. Eu quero ganhar mais dinheiro. Aciona teus contatos amanhã, faz as vendas que precisa. Faz um pós que é necessário. Aciona teus clientes. Da mesma forma se você quer ter intimidade com Deus, existe um preço a pagar. O segredo do céu é revelado, escutamos ontem, mediante palavra e oração. Não tem atalho, infelizmente ou felizmente. Não sei o que dizer nessas horas. Eu queria que as coisas de Deus fossem tão rápido quanto as outras, porque as outras nós aceleramos e vamos embora. Fazer 10 em 1, 12 em 1, né, Júlio? Eu preciso vender tanto a mais. Aí tu triplica, quadriplica, 10 vezes mais de contato, vem que dá certo, né, Natanael? Irmão, com Deus não funciona assim. Com Deus é diferente. Em Gálatas, no capítulo 6, ainda, mas aquele 6:6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, colherá vida eterna. Escolha com clareza as suas sementes. E voltando para o homem que foi curado, Jesus cura aquele homem. E as consequências que o pecado trouxe para ele foram muito sérias, a ponto de deixá-lo debilitado e não ter forças para se mover.
E Jesus, num momento muito importante, passa por aquele lugar, adentra aquelas portas e sara ele. E o que dava para perceber? Ele até fala para Jesus que quando ele pensava em se mover, alguém ia na frente e tomava o lugar dele. E às vezes acontece a mesma coisa com a gente. Nós queremos terceirizar para as pessoas responsabilidades que são nossas. E nós esperamos que os outros façam por nós. Mas a Bíblia diz que os pés dos filhos das trevas são mais velozes do que os pés dos filhos da luz. Então só tem um que pode mover por você: Jesus. Só um. E se o processo está longo, você pode culpar quem quiser que está na sua frente. Você pode culpar o seu líder, o seu pastor, você pode culpar a esposa, o esposo, os filhos, o pai, a mãe. Esquece. Só Jesus é a solução para a tua vida. Não terceirize e coloque a culpa nas pessoas. Comece mudando você. Comece mudando as suas atitudes. Comece se controlando, se dominando. O que o senhor leu ontem? Que nem diz o Cláudio, ainda bem que eu não fui, se eu tivesse ido eu ia ser surrado que nem cavalo. Do que é que falou? Hã? Boi na roça? Ô pai, boi na roça apanha muito, não? Bastante? Meu Deus do céu. Irmãos, escute aqui. A carta de Paulo, a segunda carta a Timóteo, ela fala algo muito interessante. No capítulo 2, no verso 14, Paulo escreve assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus. Então você tem que ser um bom testemunho a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada se aproveitam. Então, irmãos, um bom testemunho nosso evita falatório, fofoca. Evita falarem da sua vida. Ah, estão falando de mim. Então comece reavaliando a sua conduta, o seu testemunho, seu modo de ser. Às vezes a gente não quer que as pessoas falem da gente, mas a gente não muda. Nós queremos continuar a vida que a gente tinha antes. E eu até fiz uma pergunta lá. Se eu desse o microfone para vocês aqui, quem teria um conselho para dar para a igreja? Levanta a mão. Quem tem um conselho? Só aqui tem. Quem tem um conselho para dar para alguém? Alguém tem um conselho para dar para alguém? Tem um conselho? Qual foi a primeira coisa que veio na tua cabeça agora? Bah, eu podia fazer isso e isso para a pessoa. Vai e viva de acordo a isso que você está pensando. Porque Jesus também diz, às vezes a gente quer enxergar o cisco, a gente enxerga o defeito dos outros, o cisco do outro, mas tem uma trave parada no meio da cara. O que Jesus está dizendo? Que é muito difícil nós olhar para as nossas limitações. A gente sempre consegue olhar, Luiz, primeiro o defeito dos outros. A gente não olha para a gente. E o Evangelho, a Bíblia, ela vem como um espelho. Porque primeiro a gente tem que olhar para a gente. Mas a gente faz ao contrário, a gente olha para o outro. A gente acha que o que está sendo ministrado aqui agora não é para mim. Porque dói, confronta e afronta. Tiago. Então é mais fácil eu terceirizar, botar a culpa no outro e continuar vivendo da mesma maneira. E aí eu quero um milagre todo dia, eu vivo de milagre em milagre, porque eu não consigo ter uma vida de mudança constante, porque eu não mudo. As minhas escolhas todos os dias continuam sendo a mesma. Eu não tenho uma consciência. E é uma preocupação nossa, pastor. Porque a gente está de longe, pastora. Mas a gente enxerga tudo, e tem uma coisa que a gente não queria ter. Vou confessar para vocês. Tem uma coisa que nenhum pastor gostaria de ter. Sabe o que é?
Deus soprando no ouvido quando alguém está com problema. Nós podemos ficar isolados sem se falar. Daqui a pouco a gente sabe uma por uma da situação que está acontecendo. É que nem abrir assim, ó. Abre um véu. Aí você chega domingo aqui e você cuida do camarada. É batata. Eu não queria esse negócio. E eu duvido que o senhor queria também. Mas tem coisas que nós não podemos fazer, que é o quê? Ser invasivo na vida de cada um. Então a gente sempre espera as pessoas virem até nós. Só quando é muito específico e Deus manda falar, a gente fala. Senão a gente tem todo um zelo. Por causa desta palavra, porque o que a gente semeia, nós vamos colher. Por isso que a gente prega tanto uma mudança de vida, uma nova consciência. Mude as suas atitudes, mas comece mudando a sua vida e a sua alma através das convicções. Por isso que a gente preza por uma palavra bem pregada, por uma ministração bem objetiva. E ser o máximo expositivo possível, para que quando entre nos seus ouvidos, não só fique aqui, você comiche e caia fora, mas desça para o coração, e de uma maneira transformadora, você saia daqui diferente da maneira que você entrou. Aleluia! É isso. Porque dura coisa é se encontrar numa situação como este homem, pastor. 38 anos, por causa de um pecado. E às vezes na tua vida você pode passar ciclos, ciclos e ciclos, e começa a ser redundante as coisas, começam a ser repetitivas. Pare, pelo amor de Deus, e analise a sua vida com o Senhor. Peça perdão se for necessário. Pare de se culpar, porque às vezes nem é o que você fez, é a culpa que você carrega. Aí você já perdoou o outro, já se desfez daquilo, mas você não se perdoou a você mesmo. Jesus está aqui para te livrar dessa dor, para aliviar o teu fardo. E Ele fala isso: o meu fardo é leve e é suave. Então se a tua vida está pesada, você está aqui dentro, tua vida está pesada, deixa hoje isso aqui. Deixa hoje. Não saia, pelo amor de Deus, daquela porta para fora da mesma maneira que você entrou. Adore a Ele. Aleluia! Fala para Ele. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. A Bíblia diz que aquilo que Jesus perdoa é lançado no mar do esquecimento. Se perdoe. Se perdoe. Faça uma aliança com Deus hoje. Faça uma nova aliança. Jesus, quando estava instruindo seus discípulos, em vários evangelhos ele fala, e o que eu vou ler aqui está escrito em Lucas 11, 24, que ele diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha a casa varrida
e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que o outro. Por que Jesus falou isso? Irmãos, às vezes a gente vê pessoas que são literalmente libertas, transformadas, curadas, mas de uma hora para outra parece que está pior de quando chegou. E a palavra aqui, ela justifica isso. Porque a Bíblia também diz que aquele que está em pé, cuide para não cair. Então não é porque começou uma nova vida que mudou tudo, você tem que parar de continuar próximo de Jesus. Porque senão a tendência é que se cumpra isso que Jesus falou para os seus discípulos, que a tua vida vai ficar pior do que quando você veio. Porque a casa foi limpa, você foi transformado, mas voltou a uma vida antiga. Então aquilo que você decidiu mudar, não volte mais para o passado. Não volte mais. Acerte o passo. A Bíblia diz que ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ela te orienta onde tu pisa e para onde tu deve ir. E uma coisa é clara, nós não encontramos na palavra de Deus, Deus querendo matar as pessoas que fazem certo. Muito pelo contrário. Escolheu Jesus, optou por Jesus. A tendência é que você vá muito bem, mas do jeito dele. Não do teu jeito. E o grande desafio é a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua. Você pode pedir o que você quiser. Você pode transformar Deus no gênio da lâmpada. Não sei se ele vai ser, mas você pode pedir tudo. Os teus desejos mais profundos. Mas uma advertência eu lhe dou: se isso for prejudicar a sua salvação, não acontece. Então nunca se esqueça, peça tudo para Deus. Inclusive a Bíblia tem advertência que às vezes nós não recebemos porque não soubemos pedir. Então peça. O problema não está em pedir. O problema está em para que você quer. Quer dinheiro, tem que trabalhar. Quer ministrar, tem que estudar. Quer tocar e cantar, você tem que fazer aulas. Não sabe nada, tem que ensaiar. É assim a vida. Quer que Deus fale contigo? Chegue perto de Jesus. Como é que chega perto de Jesus? Orando. Eu não tenho como explicar para vocês assim, ó. Deus, ele é assim, assim, assim. Não, irmão. Da maneira que Deus me convenceu é diferente como sou pastor, convenceu os irmãos. Agora, você quer ser convencido por Jesus? Tire um tempo, se separe, feche a porta do seu quarto e busque a Ele em secreto, que é ali que Ele vai estar. Então, um dos maiores questionamentos, principalmente das pessoas que vêm: eu quero Deus, quero ver Deus, quero resolver, quero Deus, 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 Deus. Tá tudo certo. Mas Deus, ele se manifesta aqui. Ele está presente. Se manifesta pelas palavras, pelos louvores, pelas orações, mas principalmente no teu secreto. Meu Deus, nada se compara a um momento de solitude com Deus. Comece colocando o celular no modo avião, meditando na palavra, leia, faça um devocional. Comece com momentos de intimidade. Por que é usado o termo intimidade? Porque literalmente é comparado o relacionamento com Deus, o relacionamento íntimo, como de marido e mulher. E quando nós
trocamos carícias ou desejamos algo mais íntimo, nós não ficamos na frente das pessoas, nós nos privamos, porque é algo único, íntimo, relacional. Então, se não houver separação, não há santidade, porque santificação tem a ver com separação. Se não houver separação, não tem transformação. Sinto lhe dizer isso. Sem separação, não tem transformação. Vai ter um ato chamado de primeiro amor, envolvente. As tuas emoções vão à flor da pele. Você está disposto a mudar o mundo, romper parede de concreto. Você passa correndo aquela porta se for necessário. Porém, se não houver constância, intimidade, não vai continuar. Então todas as vezes que você vem para o culto, peça o primeiro amor. Peça por aquilo que te fez ficar aqui. Quanto tempo faz que tu não sente mais aquilo dentro de ti? E eu tenho certeza que você não sente com medo de se achegar a Deus, porque tu sabe que se tu te achegar a Ele, tiver íntimo com Ele, tu vai mudar. Então por que tu não muda? Dá uma chance para o Espírito. Solte suas defesas, solte seus braços, se permita ser envolvido por Ele. A Bíblia diz que Deus, Ele quer fazer a habitação, que nós somos a habitação dEle. Mas para Ele vir morar aqui, em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei e cearei com Ele. Quando Jesus sara aquele homem, Jesus não convivia com ele. Jesus não convivia com ele. E assim como ele, havia vários naquele local, tanto que ele disse: olha, quando eu me movo, alguém vai na minha frente. Então tinha várias pessoas lá. E algumas figuras, se tu procurar na internet, tu vai encontrar um tanque, umas escadas, uma água se mexendo, várias pessoas naqueles degraus. Eu só estou criando uma figura de linguagem para você criar algo na sua mente. Literalmente uma piscina com alguns degraus, cheio de gente com problema, com debilidade física, com limitação. E ali, quando a água se mexia, tentava descer como está escrito no texto, e a primeira pessoa que descia, então acontecia um milagre. Ele não tinha ninguém para descer, ele estava sozinho, abandonado. Que é a situação normalmente que nós somos acometidos. Quando estamos mais debilitados, o diabo tenta colocar algo na nossa mente dizendo: ó, todo mundo te esqueceu, todo mundo te largou. Mentira! Jesus nunca te abandonou. Nunca. Então não deixa as coisas entrarem na tua cabeça e te afastar de Cristo. Jesus não tem culpa. E talvez pessoas te abandonaram pelas próprias ações suas. Porque às vezes quando a gente está passando por dificuldade, a gente não quer levantar a mão e dizer: eu preciso de ajuda, eu não estou bem. Chega no teu pastor e fala: eu fui ferido, estou machucado, estou sangrando, não estou legal. Mas não, a gente guarda feridas que os outros nos causam, e a Bíblia diz que isso vai virando uma raiz de amargura. Tenta arrancar uma guanchuma quando não está chovendo. Nós amarrava boi num troço menor que o meu mindinho. Não era? Amarrava. Um ano eu fui colono, tá? Dos 5 aos 6. Ah, meu pai tá aqui, como é que eu vou falar um negócio que não é, né? Irmão, nós amarrava, e quando estava chovendo, a gente amarrava, né, numa.
Numa só. Quando tinha uma toceira, nós amarrávamos. Não precisava nem ter estaca. Agora, irmão, dia de chuva, se ela só arrancava, ela tinha o que, pai? Dá o que? Uns 30, 40 centímetros abaixo da terra? Uma guanchuma bem criada. Irmãos, uma raiz de amargura, ela penetra no teu corpo, no teu coração, na tua alma, da mesma maneira. Então as machucaduras, os ferimentos não são só físicos, não. Aqui Jesus tratou uma situação física, mas a maioria dos crentes são afetados por uma machucadura, uma raiz de amargura na alma. Mas o mestre está aqui. E talvez você esteja esperando alguém te pedir perdão ou te trazer no tanque. Não precisa. Jesus está passando por aqui. Jesus está aqui. Muito cuidado com as nossas ações. E eu vou te provar. Jeremias 17, 9. Alan. Irmãos, a questão da semeadura, preste muita atenção. Ela vem para resolver a nossa vida, resolver os nossos problemas. Mas ela vem para nos matar também. Porque ela é uma espada de dois gumes. Se ela não for feita, se a semente escolhida não for a semente certa, um ato pode transformar a colheita em 100 por um. Um ato errado. Então não queira ser curado tão rápido quanto você plantou. Às vezes não acontece assim. Tu dá um movimento errado, uma palavra colocada errada, pode te gerar uma proporção até de 100, 60, de 30 por um. Então não queira corrigir na mesma velocidade que você fez as coisas erradas, que às vezes não vai dar certo. Por isso que a gente tem que ser contido com as nossas ações, os nossos atos. E como a gente faz isso? Gente, Deus é justo. Da mesma maneira como Ele sonda o nosso coração para dar coisas boas, o nosso coração também produz coisas ruins. E aqui está a prova disso. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem compreende? Às vezes tem gente que não compreende nem ele mesmo. Nós não conversamos isso às vezes, meu Deus, como é que eu vou fazer aquilo? Não é assim? A gente não se domina nem a gente mesmo. E Deus já sabia disso, Ele escreve isso. Esse versículo está aqui há quase 4.000 anos. E aí diz ali, ó, o próximo. Quem pode compreender? O 10. Eu, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Deus é onipresente e Ele conhece o nosso coração. Aqui diz que Ele sonda. O que vem na tua mente alguém que sonda? Ele investiga, Ele procura, Ele vai atrás. Quando Ele olha as tuas ações, a primeira coisa que Ele faz é vasculhar, investigar. O quê? As tuas intenções. O que te move? O que te move? Deus sonda.
Por isso que as nossas ações aqui, elas têm que ser a mesma aqui. Porque para Deus aprovar o que está aqui, Ele sonda o que está aqui primeiro. Aí às vezes a gente faz para Deus. A gente vem na igreja, e a gente vem na terça, e a gente vem no domingo, e a gente vai, e a gente ensaia, e a gente faz um tendel, a gente é bom para tudo. Mas peraí, por que tu está fazendo, Tiago? Jesus faz isso? Peraí. Porque nós, na nossa consciência, nós queremos ser pragmáticos. O que é isso? Queremos receber a paga pelo que nós fazemos. Mas com Deus nós não temos uma CLT, nós não abrimos um MEI, não tem um CNPJ produzindo para Deus. Então não há um pagamento. Antes de receber a paga, Deus sonda o nosso coração e mede as nossas intenções. Isso é para as coisas boas. Então quando maquinamos o mal, não somos de acordo com aquilo que Deus nos ensina. Ele já sabe. Ele já sabe. Então se mova por aquilo que está escrito, por aquilo que é verdadeiro. Não se mova pelas suas feridas, pelas suas machucaduras, pela raiz de amargura que já se criou aí. Deus hoje, Ele está te chamando para te curar, te levantar dessa cama, mudar a tua história, mudar a tua fala, mudar a tua vida, transformar você, transformar o seu lar, transformar o seu ministério, para que a viva esperança que está disponível aqui, que fez esse homem mudar de vida, transforme a tua casa, o teu lar. Adore a Ele. Se coloque de pé. Existe algo que está doendo no teu coração, e eu quero orar por ti. Existe algo que norteia a tua mente, eu quero orar por você. Eu quero te dizer que pessoa nenhuma tem condições de te curar, mas Jesus consegue te curar e te sarar. Jesus, Ele sara os corações. Talvez você carregue algo e tente transferir para os teus atos aquilo que está escondido lá dentro. Mas Jesus hoje Ele está aqui para sondar o teu coração e te curar. Se permita ser curado por Ele. Eu sempre digo que como a gente queria a casa cheia, né, pastor? Como a gente queria que não tivesse mais local aqui de abrir aquelas portas, botar as cadeiras lá para fora. Irmão, quem tinha que escutar essa palavra veio hoje à noite. E é uma luta quando nós vamos estudar e pedindo para Deus que nós queremos ministrar aquilo que Deus quer falar para a igreja, não aquilo que nós queremos da nossa boca para fora botar. Quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, uma das coisas que eu sempre falo para Deus, eu digo: Deus, limpa a minha mente, qualquer influência emocional, informação que eu tenho, deleta da minha cabeça. Porque aquilo que é ministrado aqui deve gerar temor e tremor no meu coração, porque eu quero ter certeza de que aquilo que é ministrado nesta tribuna atinja como uma flecha a tua alma e o teu coração.
Porque o Deus que eu sirvo, antes de você sair de casa, Ele sabe o que você precisa ouvir. E não importa quantas vezes você adentrou essa casa, se foi uma ou se foi 100, Deus conhece o coração de cada um. Ele sonda, Ele vasculha, conforme nós lemos. Então tem algo que nunca vai acontecer na tua vida, é terceirizar essa responsabilidade. Só tem um que pode te limpar, te curar e te sarar, e olhar para ti: anda, tu está sarado, mas não peques mais. É Jesus. E antes de eu te convidar, eu vou citar o que o salmista fala. No Salmo 147, verso 13, escute, pelo amor de Deus. Só tem um que Deus sara. E a escolha é tua, se tu quer ir daqui para lá, voltar e ter a mesma semana que foi a anterior, ou tu quer fazer o que o salmista entrega, que ele diz assim: sara os quebrantados de coração e lhes ata suas feridas. Só um consegue sair daqui sarado. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. O Senhor sara os quebrantados de coração. Eu quero orar por você. Se em algum momento essa palavra falou ao teu coração, por favor, eu quero orar por ti. Vem até aqui na frente. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Feche teus olhos. E deixa eu te falar uma coisa. Fique com o olho fechado. Nem todo coração quebrantado precisa se esvair em lágrimas. Não queira traduzir que tenho que me jogar no chão, chorar. Não. Um coração quebrantado é alguém que sente, que palpita as suas emoções, que realmente aquilo ali faz sentido, que você se arrepende. Poxa, eu preciso mudar de vida. O coração quebrantado é aquele que Deus agora, através do seu Espírito, faz você lembrar das tuas feridas e das tuas machucaduras. E você já recebeu muito abraço, muitas pessoas já oraram por ti, muitos já te abraçaram, e talvez isso nunca supriu você. É uma dor que te incomoda, porque se fosse físico, todos nós teríamos enxergado, mas como é na alma,
Você precisa sustentar isso. Eu vou vencer, eu vou vencer. Ei! Chegou o teu dia. Chegou a tua hora. Aquele que passeia no meio da igreja está aqui. Legal. Mas para isso, fale para Ele. Fale para Ele. Eu não quero que você diga para mim. Eu quero que você feche os teus olhos e fale para Ele. Fale para Ele. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Espírito de Deus, Senhor, eu apenas contemplo a face dos teus filhos, mas eu creio na tua palavra, eu creio, Deus, no teu agir. Eu creio, Senhor, na manifestação da tua glória e da tua presença. Traz a memória dos teus filhos, Senhor, aquilo que precisa ser limpo, aquilo que precisa ser perdoado, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser rejeitado, deixado de lado. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, limpa as memórias, Senhor, não para o esquecimento, mas para a cura, para a transformação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Aleluia. Em nome de Jesus.
Abrace alguém. Abrace pelo menos uma pessoa. Abrace alguém. Abrace pelo menos um. Fale algo para essa pessoa. Fala algo.